Por isso que estava dizendo, eu estava dizendo assim, não é possível o Orlando entrar. Eu disse, por quê? E olhando para a gente, olha, saiu, então. Mas... Pelo notebook já, pelo celular foi possível, pelo notebook não, mas não tem problema não. Estamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui firmes e fortes para fazer esse trabalho aí. Com certeza. Boa noite, já fiz sua apresentação. Já falei. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Viu? Fica à vontade aí. Márcio, tem alguma coisa, Márcio, para falar antes que ele comece? Até que enfim. Vamos deixar o homem. Até que enfim. Vamos deixar o homem falar. Orlando, boa noite, Orlando. Boa noite. Obrigado por ter aceito nosso convite, Orlando. Eu que agradeço a oportunidade. Desde uma apresentação sua que eu vi lá atrás, acho que em 2014, acredito eu, ainda tenho guardado ainda a sua apresentação. E eu fiz uma tentativa depois de 2014, eu fiz uma tentativa em 2018 para lhe convidar para participar aqui do Congresso, mas não deu certo por uma coisa ou outra. E agora, depois de tanto tempo, eu tinha guardado esse slide e juntei uma coisa com a outra para falar justamente sobre essa questão de arquivo, de gestão documental, preservação, tanto que se fala hoje nessa questão de preservação, e quando se fala de preservação, de conservação, a gente ouve muito hoje nessa questão da natureza, né? Mas aí por trás disso aí tem esse questionamento que as pessoas não se ligam, não prestam atenção do que seja isso. Acha só que a preservação da natureza é bicho, animal, árvore. Não, tem todo um contexto por trás disso. E as empresas hoje estão focadas nessa questão. A gente viu hoje aí, graças a Deus, essa questão do Brasil fazer essa licitação em relação à questão do lixo eletrônico, né? Do gás, né? Não, foi do gás. Entendi. E tinha dois pontos interessantes que foi muito batido em cima, o pessoal que lida com a questão da preservação e da conservação da natureza e tudo mais, que briga muito por isso aí. Tem o Greenpeace, tem outras instituições que lutam por isso aí. E as empresas que estavam interessadas nessas duas áreas, que é Fernando Noronha e a Atol das Rocas, graças a Deus, as empresas não se interessaram. E de 32 pontos de exploração, me parece que 4, 5, 6, que foi o Brasil conseguiu vender, e o resto não. E principalmente esses dois pontos que as empresas não se interessaram. Então, veja só, aí é um ponto. Aí vem outro ponto, que é o que eu trouxe você para aqui para falar justamente sobre essa questão. Eu falei numa dimensão maior, né, da questão da preservação, tudo e tal. Eu trouxe aqui, a gente trouxe, né, o Coren trouxe, né, a gente trouxe aqui o Wilton Nami para falar sobre isso, sobre a ESG, que é a questão da governança social, da governança, do social e da preservação. Do ambiente, né? Do ambiente, exatamente. Quando a gente fala em preservação, é ambiente, que engloba tudo. Muito grande. O nosso social. Nós estamos numa situação, o mundo está um pouco perdido nisso, né? Então, por exemplo, se eu não gostar de morar aqui em Barueri, em Alphaville, onde eu moro, eu posso mudar para qualquer outra cidade do mundo. Mas se não tem uma cidade do mundo que eu goste, eu não tenho outro planeta para morar, né? Então, nós temos a capacidade de mudar de lugar até o planeta.
se nenhum lugar do planeta for bom, nós não temos alternativa. Ainda não dá para morar na Lua, em Marte, em Vênus, não dá para morar em lugar nenhum. Então, nós temos uma limitação territorial que é o planeta Terra, né? É preciso cuidar disso, porque nós não temos alternativa hoje, se o planeta estiver estragado, de mudar para outro planeta. Por outro lado, nós somos ainda seres muito primitivos, né? E existe a busca da riqueza, né? Nós somos seres muito materialistas ainda, né? O mundo é materialista. Então, todo mundo acha bonito a preservação do ambiente. Eu, particularmente, acho muito importante, mas na hora que o dinheiro fala mais alto, as pessoas costumam deixar isso de lado, né? Hoje então tem as ESGs, né, que as instituições que cuidam do ambiente, e esse ano, principalmente por causa dessa pandemia que deu uma desorganizada no mundo geral, há muitos anos que vem se condenando a geração de energia por petróleo ou por carvão, porque são poluentes. E se baseou muito na energia solar e eólica. Só que o ano passado nós não tivemos vento suficiente, né? Os raios de sol também não foram tão intensos. Então nós estamos diante de uma crise energética mundial. O preço do gás, da energia do gás, subiu 350%. E hoje quem está dominando isso na Europa é a Rússia. Então hoje a Europa toda é refém da Rússia, porque os gasodutos principais vêm da Rússia. Então, nós estamos hoje diante de uma situação que a única solução rápida é reativação das usinas nucleares na Europa, né? E existe uma pressão muito grande para que essas usinas sejam fechadas. Mas a demanda vai crescendo e energia é importante. Então, cuidar do planeta é uma coisa muito importante. Hoje eu vi que o governo criou uma lei para um incentivo para reciclagem de lixo eletrônico, porque é muito lixo eletrônico que é descartado todos os dias. E é isso. Nós temos que, por um lado, preservar o planeta, por outro lado, nós precisamos de energia. Vai começar o inverno na Europa e no hemisfério norte, nos Estados Unidos, e vai ser uma demanda de energia extraordinária. Só que as fontes de energia que se usava antes, que é carvão e petróleo, elas estão sendo combatidas, né? Então, hoje é uma situação muito difícil. Mas, deixa eu falar um pouquinho sobre o tema da nossa apresentação de hoje. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu sou Orlando, eu tenho 60 anos de idade, eu estou nesse ramo desde 2003, então são 18 anos, 19 anos. Na verdade, eu estou exclusivamente nesse ramo desde 2003. Porém, eu comecei a lidar com fragmentação de documentos, destruição de documentos, no ano de 2000. Então, já são 20 anos nesse trabalho. Eu já visitei diversas empresas fabricantes de fragmentadoras no mundo inteiro, feiras no mundo inteiro. Eu busquei bastante, inclusive para destruição de outros materiais, para reciclagem, destruição de metais, destruição de pneus, destruição de concreto, madeira. Então, eu já corri muito esse mundo atrás de fabricantes para tudo quanto é tipo de material. Eu acumulei uma grande experiência nesse ramo, né? Então, depois você tem o meu e-mail, né, Marisson? Você pode deixar aí para quem tiver qualquer dúvida, né? Então, tudo bem, Alan. Então, primeiro, e se tiver qualquer dúvida, pode interromper à vontade, tá? Quando Ok. tiver um tempo estourando aí, me avisa, tá? Não tem problema, não. Bom, Fica à vontade, Alan. Alan. Fica à vontade, hein? Estou acompanhando aqui. por que se destrói papel, documento? Por causa de espionagem
industrial. Espionagem industrial, financeira, sempre com o objetivo de obter dinheiro. Você pega, se você, por exemplo, vai montar uma empresa qualquer, você precisa de clientes, você precisa de produtos, você precisa de fornecedores, você precisa saber quem são os clientes que compram, quem são os fornecedores desse produto, que preço este fornecedor vende esse produto, que preço eu consigo vender. Tudo isso, todas essas informações vão estar no lixo do seu concorrente. Tá? Essas informações vão estar lá disponíveis. E sempre foi uma prática, e ainda é uma prática, você buscar no lixo do seu concorrente informações que possam te ajudar a tocar o seu negócio. Então, se você vai vender lá computador, né, as peças do computador, quem que vende essa peça, por quanto que tem, por quanto eu consigo comprar, quem é o fornecedor, quem é o vendedor que mais vende naquela empresa. Você pode conseguir isso se você pegar os relatórios do RH, da área de recrutamento e seleção. Bom, até tem um caso que eu vou contar. Eu tenho até receio de contar, porque as pessoas falam assim, não, isso é conversa... Se ficar assim, fica torto. Isso aconteceu comigo mesmo. No ano de 98, 97, 98, eu não estava nesse ramo, eu tinha um ramo financeiro, eu trabalhava numa firma que chamava Factoring, e nós tínhamos um supervisor de vendas que saía oferecendo serviço de factoring aí no mercado. Um dia esse supervisor saiu, ele tinha, na época, 60 anos de idade, falou, estou indo para o banco, voltando para a área bancária. Eu falei, caramba, não está indo para a área bancária. Banco não pega pessoa de 60 anos de idade, né? Bom, ele tinha ido para outra factoring, o cara ofereceu lá alguma coisa boa e levou todos os nossos clientes, que ele sabia, né? Ele era vendedor, ele era o supervisor de vendas, ele levou. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Porque ele sabia com que taxa a nossa empresa trabalhava e oferecia uma taxa menor, óbvio, para poder tirar os clientes. E eu tinha que descobrir que taxa era essa, mas eu não podia perguntar para os clientes. Porque se eu pergunto para o cliente, olha, você não está mais operando comigo, né? Está operando com o outro, com que taxa você está operando? O cliente ia mentir, né? Ele ia falar uma taxa mais baixa, porque ele sabia que as factories estavam em conflito, em disputa, eles iam falar uma taxa mais baixa. Então, eu tinha que descobrir sem perguntar para o cliente. E todo dia que eu ia para minha casa, eu passava em frente a essa factory e eu via lá o lixo na porta da factory. Olha, eu não sabia que existia uma máquina que destruía papel. Tá? Eu não sabia. Eu não era desse ramo, eu não sabia que existia fragmentadora no mercado. Aí eu peguei, falei para um funcionário, olha, passa lá e pega o lixo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Né? E o que for lixo, você joga lixo, o relatório você traz para cá. Bom, fizemos isso aí uns 10, 15 dias e pegamos todas as informações que a gente precisava. Quanto ele estava operando com os clientes, qual a forma que ele operava, o que ele fazia, qual que era a jogada matemática que ele fazia para poder enganar os clientes, porque, na verdade, ele oferecia de um lado e tirava do outro. Né? Enfim, conseguimos recuperar os clientes que nós queríamos, conseguimos abandonar os clientes que nós não queríamos, conseguimos clientes que a gente não conhecia, e eu não sabia que existia uma máquina para destruir documento. Tanto é que o lixo da nossa empresa é inteiro para o lixo. Né? Eu nem sabia que existia uma máquina. E isso era uma prática, e continua sendo uma prática, de muitos anos. E até hoje, ela é uma prática. Hoje é uma prática até pior, porque hoje, como as informações elas fluem na nuvem, é muito mais fácil você captar essas informações quando elas estão sendo transportadas pela nuvem, você fazer um hub lá, fazer uma conexão e buscar essas informações quando elas estão sendo transmitidas. Né?
toda a espionagem, ela existe desde que o mundo é mundo. Ela continua existindo e ela não vai terminar, né? Então, você pode fazer espionagem, você não, as pessoas podem fazer espionagem para tomar mercado, tomar concorrência, para derrubar adversário político, porque você pode, por exemplo, você tem um cara lá que está no cargo político e você quer derrubá-lo. É só ele jogar alguma coisa escandalosa no lixo que você pode captar e derrubá-lo. Ou jogar no lixo, ou você interceptá-lo pela transmissão em nuvem, né? Hoje você pode fazer essa espionagem das duas formas. E tem também a ação de criminosos, que quer saber quanto que você tem, quanto que você tira, para poder sequestro, esse tipo de coisa. Tá? Então, a espionagem, ela está sempre em função do dinheiro, né? Da grana que você vai conseguir com isso. E tem muita coisa que você pode pegar de uma informação. Por exemplo, eu quero na empresa contratar o melhor vendedor da outra empresa. Quanto é que ele ganha? Quanto é que ele vende? Os relatórios da folha de pagamento vai dizer isso. Quanto ele paga para os funcionários? Tudo isso você pode obter em espionagem. Como é que eu posso pegar aquele funcionário lá, que aquele cara é bom pra caramba? Como eu pego? Eu vou nas informações que a empresa tem, que ela descarta. Porque quando... Desculpa aí meus cachorrinhos, tá? Eu estou em casa, tenho 2 cachorrinhos. Então, quando você joga um papel no lixo, você joga um papel no lixo, você descartou. Quando você tira um relatório do seu computador e você transfere ele para uma nuvem, você também está descartando. Só que você está descartando, você está transportando e armazenando lá na frente. Neste transporte, alguém pode puxar uma conexão para saber o que você está... Que são os hackers, né? São o pessoal que consegue copiar os seus arquivos. Bom, todas essas informações que você tem, você pode guardar numa nuvem, você pode guardar num papel, numa agenda, num celular, num pendrive, num CD-ROM, num cartão de memória. Então, todos esses são portadores de dados, né? Portadores de dados, portadores físicos de dados. A nuvem, ela também é um portador físico de dados, mas nós não temos acesso, porque essas informações ficam registradas no ambiente físico, que nós não temos acesso. Fica lá, sei lá onde, nos servidores aí do mundo todo. A nossa especialidade é a destruição segura de dados de informações que estão em portadores físicos. Então, nós temos experiência em destruição de papel, de CD-ROM, de DVD, de disquete, de cartão de memória, de disco rígido de computador, né? Até falar uma coisinha sobre disco rígido de computador. Quando você pega um HD ou um CD-ROM e você escreve lá Corem, né? Corem. Você não escreve Corem lá no seu disco rígido. Você vai escrever em números binários 01, 10, 01, 000. A codificação desses números binários vai dar o Corem. E como é? E você escreve o 0 e o 1? Não. Você tem um ponto magnetizado e o não magnetizado. Então, 1 é magnetizado, não magnetizado é 0. Então, quando você faz a leitura, você faz as leituras dos binários. 0, 1, 1, 0, tal, tal. Magnetizado, não magnetizado, magnetizado, não magnetizado, tal. E você obtém essa informação. Quando você faz a formatação do seu HD, você não apaga esses dados. Porque, por exemplo, você escreveu Corem e gravou no seu disco rígido de computador.
Aí você vai escrever alguma outra coisa, qualquer outra palavra. Ele vai gravar, mas naquele espaço onde está escrito Corem, ele não permite que você grave em cima daquilo. Ele te dá um outro espaço para você gravar, não é? Quando você formata o computador, você não apaga esses dados. Você simplesmente quebra aquela proibição de escrever em cima. Então, aqueles dados, eles ainda permanecem lá. Simplesmente, ele permite que você grave em cima daquilo. Antes de formatar, não permite. Depois de formatar, permite. Então, se você formata um computador, um HD de computador, as informações ainda assim permanecem lá. E você pode fazer essa leitura através de um leitor magnético, né? Então, quando a formatação de um HD, ela não te traz uma segurança de que aquilo não vai ser copiado. A importante é a destruição física, né? E quanto menor o pedaço que você destrói, muito mais caro é a recomposição daqueles dados. Porque os dados, mesmo que você destrua o HD, eles ainda assim podem ser coletados. Se você pegar um pedaço de HD do disco do tamanho de uma moeda, está cheio de informação lá, né? Mas é tão caro você obter essa informação, é tão caro, que não compensa que a pessoa vá buscar essa informação para a maioria das empresas. Vamos imaginar uma empresa aí, um mercadinho aí da cidade de vocês, né? Um mercadinho, joga o HD dele, destrói o HD dele e joga fora. Aquele pedacinho vai ficar tão caro levantar aqueles dados que não compensa você gastar para levantar e saber o dono do mercado quanto que ele paga no sabão em pó, quanto que ele paga no refrigerante. Essa conta não fecha, não adianta eu gastar para levantar esses dados. Mas se eu quiser saber a fórmula química, os desenvolvimentos de produto de uma empresa química como Bayer, né, de uma empresa farmacêutica como a Pfizer, como o laboratório Axé, eventualmente pode compensar. Então, quanto maior a empresa, quanto maior o volume de dinheiro que a empresa circula, menor teria que ser a partícula que você vai destruir aquilo, para que fique muito mais caro a recomposição e que se torne inviável, tá? É só um adendo de que formatar um disco rígido de computador não te garante que as informações não serão preservadas. Elas continuam lá, tá ok? Então, nós vamos falar sobre destruição de portadores físicos de dados, né? Portadores físicos. A gente já viu nos portadores lógicos, que é a nuvem, notícias de hackeamento todos os dias, né? E eu sou de uma época que a gente só tinha papel, a gente não tinha outra coisa. E nós nos sentíamos muito seguros quando você tinha um papel e essa informação estava sob a nossa guarda, né? Eu ainda não consegui me desprender de simplesmente deixar um documento importante numa nuvem e vai estar lá e eu estou seguro. Eu continuo as documentações importantes, ou a maioria delas, eu continuo imprimindo e guardando. Eu me sinto mais seguro, né? Eu não sei o que pode acontecer num dia, né? Nós tivemos há pouco tempo aí o Facebook fora do ar, o WhatsApp fora do ar. Algum problema que ninguém quer contar o que aconteceu, aconteceu. A gente não sabe o que é. Mas algum problema sério aconteceu, né? E eu não tenho ainda confiança de que se está na nuvem, está na mão de Deus. Eu não confio nisso ainda, né? Eu tenho até, dentro da apresentação, tem uma afirmação do Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele falou
ele fala, eu tenho certeza, quando ele era presidente, eu tenho certeza, desculpa, depois que ele era presidente, eu tenho certeza que todas as minhas comunicações são monitoradas, né? Por mais que ele tentasse se precaver e tal, né? Então ele dizia que quando ele tinha que se comunicar com uma comunicação importante, com um líder de um país, tudo mais, ele preferia alguma coisa importante que ele tinha que mandar. Ele preferia pegar, imprimir, botar no envelope e botar no correio. Porque no correio é tanta coisa que ninguém ia saber que aquela carta era dele. Então ele se sentia mais seguro botando no correio do que mandando um e-mail, porque ele tinha certeza que ele era monitorado. Tá? Bom, como é que as pessoas roubam o lixo das empresas? Agora vamos falar só sobre a parte de documentos físicos, né? A lógica é uma outra tecnologia para roubar a informação das nuvens, né? Mas... Orlando. Oi. Segura o raciocínio aí. Dentro dessa sua fala aí, emendando a sua fala, aí vem duas questões, uma, que foi essa questão da estagiária lá no STF, sim, que descobriu agora essa questão do vazamento de informações, mas o STF garantiu que não houve informações relevantes. E a outra, uma não, a duas, eu vou complementar com as duas. Tem essa primeira agora, recentemente, que saiu agora. A outra é a questão relevante, que com tudo isso aí é onde entra a questão da segurança da informação, no sentido nosso, né, como profissional arquivista, a atuação da empresa nesse sentido, de assegurar essa questão da informação, a destruição da informação. Então, veja só, a empresa tem um departamento, ou tem alguém que lida com essa questão de quando chega essas informações, seja ela em qualquer suporte, para fazer essa análise, porque de repente pode ser que no meio de uma imensidão de documentos, seja ela em papel ou em suporte físico, a própria ferramenta, né, um celular, um pendrive, um CD, um CD-ROM, seja lá um HD, existe um profissional ou existe uma equipe para fazer essa análise desses documentos. Se tem algum documento ali que foi embutido no meio, que saiu de uma certa instituição, seja ela pública ou privada, para fazer essa análise antes da destruição, Orlando? Veja bem, a destruição de uma informação, ela só se deve ser feita no momento que você entenda que você não vai precisar dela ou que ela legalmente não é mais exigida. Né? Por exemplo, documentos fiscais, a partir de 5 anos, 5 exercícios, você pode destruir, porque ela não então, essa análise deve ser feita. E esse é um ponto importante que faz parte da palestra, né? Que, por exemplo, o que é um documento confidencial? Né? Que você não pode jogar inteiro no lixo. É difícil saber, porque isso é subjetivo. O que é confidencial para você pode não ser para mim e vice-versa. Vou dar um exemplo. Uma vez eu já estava no ramo de fragmentadoras, apareceu eu sou sócio de um clube aqui em Alphaville, e o Citibank... Sem querer interromper, a minha pergunta foi... chega um pacote de documentação para vocês, existe uma equipe para fazer essa análise dessa documentação, que de repente, no meio dessa documentação, tem algum documento importante que não deveria estar ali, entendeu? Certo. Quando ou um documento, uma pasta que não deveria estar ali, que de repente um funcionário de uma empresa pública ou privada
chegou e botou ali por má intenção, entendeu? Indicado por alguém ou não, ou de conta própria. A pergunta foi essa, entendeu? Dentro da empresa, existe Você está uma perguntando dentro da equipe, nossa alguém empresa. que faça essa análise Não, não antes tem. da O documento que é... destruição? Não, o documento que foi destinado à destruição, ele é destruído. Não é? Não existe A uma, questão... não existe uma análise prévia dessa documentação que chega, desse, essa, desse, desse essa, equipamento que chega. essa análise é feita por quem encaminha o documento. Encaminhou o documento para a destruição, ele é destruído, ninguém questiona nada disso. Tá? A empresa não faz essa análise. Chegou, Não, pegou, destruiu. a análise é de quem encaminhou os documentos. Encaminhou os documentos, eles são destruídos. Algumas empresas, elas mandam os documentos em caixa e ela não quer que a caixa seja aberta. Então, nós temos fragmentadoras gigantes que você joga a caixa inteira lá para destruir, porque ele não quer que a caixa seja aberta, não quer que se veja o que tem lá dentro. Mas, Orlando, deixa eu só me intrometer também aqui, fazer... Mas já chegou uma empresa a solicitar que vocês fizessem uma análise antes? Se essa olhou, a gente não deu tempo de ver, então queria como você olhar, porque talvez tenha um documento que a gente ainda possa utilizar. Não chegou, e se chegar, nós vamos dizer que nós não fazemos isso. Porque nós estamos assumindo uma responsabilidade sobre o que é importante e o que não é. E essa análise é subjetiva. O que um considera importante, o outro pode não considerar. Então, se o cliente fala, dá uma olhadinha, se você vê alguma coisa que é importante, você não destrói. Você fala assim, não, então você analisa e só me entrega o que você quer destruir. Porque dali a pouco eu falo, puxa, mas tinha aí uma documentação de um funcionário que agora ele está entrando com uma ação contra a empresa aqui e você não tem... Você destruiu o documento? Mas aquele era importante, entendeu? E quer me responsabilizar por isso. Jamais nós vamos entrar nessa... A empresa ela não tem essa metodologia, né? Dentro da missão dela, dentro do contexto da empresa, do trabalho dela, da responsabilidade. O gestor da informação é responsável por analisar o que vai ser destruído ou não. Quando ele traz para a destruição, nós destruímos sem análise nenhuma. É de olho fechado, né? É de olho fechado. Então é aquela questão. Botou dentro da caixa, fechou, entrega, acabou. E ali você faz o trabalho que vocês têm que fazer, não é isso? Se ele errou e deixou entrar um documento importante lá, ele vai ser destruído. Já aconteceu comigo. Eu estou perguntando, Orlando, me perdoe, desculpe eu interromper, já fica interrompendo. A pergunta é porque, assim, o pouco que eu pesquisei hoje, ontem, há uns 3 dias, né? Ontem e hoje um pouco mais, nesse sentido. Então, realmente, o que você... A pergunta foi essa, porque muita gente não sabe e acha que... o pensamento e a sua fala nesse sentido, da sua experiência, a empresa que você trabalha também faz isso, e acredito eu acreditava que todas as empresas faziam isso, e pesquisando, vi que realmente existe essa questão, né, chegou o pacote, pega ele e joga para lá para destruir. Então, não existe uma metodologia dentro da empresa que trabalha com essa questão da segurança, nesse sentido de fazer uma análise prévia do que chegou para ele. Eu estou dizendo isso ao ponto por quê? Porque, de repente, poderia ou pode acontecer, não sei se já aconteceu isso, de chegar algum tipo de acontecer isso, de uma informação for levada para ser destruída, e a pessoa saber, quem mandou saber, e é questão relevante de cada um. Isso não, estava aqui, mas eu mandei, eu acho que foi pressuposto
que foi no meio lá da documentação, que foi para a decisão, foi eliminado e foi lá para a empresa. E a empresa vai ser consultada, quer dizer, lógico, a empresa está resguardada no O gestor, sentido toda da informação segurança tem um gestor, né? institucional. Toda informação tem um gestor, né? As empresas têm a sua metodologia. Olha, informação assim, você guarda um mês. Informação assado, guarda 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, né? A partir desse time, o gestor que vai pegar, ele faz essa análise. Isso aqui pode destruir. Só que para nós, nossa empresa, nos entregou, vai ser destruído. Já aconteceu comigo, eu estava destruindo um monte de documentos lá, pus na fragmentadora, estava descendo o papel lá, quando eu vi no meio tinha um que não podia ir. Quando eu fui ver, já tinha ido. Quando eu fui ver, já... Pode acontecer, já era. Deixa eu só retomar aqui. Agora é tarde, né? Já foi, já é tarde. Deixa eu retomar aqui uma coisa. Por exemplo, como é que se faz hoje o roubo de documentos, né? Então, você vai se apropriar dos documentos de terceiros. Na verdade, a gente não pode dizer que é roubo do lixo, porque a partir do momento que você pega o seu lixo e você coloca na calçada, ele é de domínio público. Qualquer um pode pegar. Só é roubo quando a pessoa pega o documento de dentro do seu ambiente. Quando você pega o seu lixo e bota na rua, ele já não é mais seu. Você deixou para domínio público. Então, mesmo que a pessoa pegue aquele lixo e leve embora, você vai ficar muito bravo, mas aquilo não é um roubo, porque você disponibilizou de forma pública aquele documento, né? É uma situação, vamos dizer, imoral, mas não é ilegal. Você pegar um lixo que foi colocado num saco de lixo na rua. Bom, e como é que se faz isso? As pessoas, elas vão na internet e digita lá, detetive, investigação industrial, empresarial. Você vai no Google e pede detetive particular, investigação comercial, empresarial, industrial. Um monte de detetive. Um monte. A pessoa liga para esse cara e fala, olha, eu precisava das informações do lixo daquela empresa X. Vai aparecer um caboclo, um cara lá com aqueles carrinhos de madeira, um mendigo, né? Um catador de lixo. E ele vai passar lá pegando o seu lixo, como se tivesse um catador de lixo, um catador de papel. Na verdade, ele está a serviço desse detetive, né? E aí o detetive vai fazer a triagem do que é informação comercial e do que é informação e o que é lixo mesmo. O lixo ele descarta, o que é informação ele presta esse serviço de angariar. E ele não vai fazer isso só uma vez. Ele vai fazer isso durante 2, 3, 4 meses. Enquanto não descobrirem, ele vai continuar fazendo. E em 3, 4 meses, você vai ter milhares de informações sobre aquela atividade, ou do seu concorrente, ou do seu inimigo, ou do político, ou de quem você quer derrubar. Ou, às vezes, você não quer derrubar, mas você quer crescer. Então, da pessoa que vai te dar informação. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa fuçando lixo, catando naqueles carrinhos e tudo mais. Na verdade, ele está trabalhando para um investigador, tá? Um detetive particular. E isso você acha à vontade na internet, né? Porque a pessoa que quer informação, ela não vai se expor lá para pegar o lixo da pessoa. Ela vai mandar alguém. E é através de detetive particular que você pega. Inclusive, você tem o próprio governo como espião, né? Uma vez nós tivemos uma declaração de um diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Investigações,
E ele falou, eu vou falar literalmente o que ele disse aqui. O nome dele é, deixa eu ver aqui, que está aqui, é o delegado Mauro Marcelo Lima e Silva. Ele disse, isso foi na Folha de São Paulo, faz muitos anos, mas foi na Folha de São Paulo que ele disse. Exemplo clássico é a investigação do lixo. Se colhe sua lata de lixo todos os dias de manhã, durante 1 ou 2 semanas, levando sua vida inteirinha. É o cheque rasgado, é o que você come, é o que você bebe. É crime? Não. Mas é eticamente questionável. Eu ficaria pé da vida se fizessem isso comigo. Então, a própria autoridade pública, ela pode lançar mão disso. Porque, como eu falei para você, não é crime pegar o lixo que você disponibilizou na rua. Tá? Você tem também espiões internos. Isso é perigosíssimo. Você tem um funcionário lá que ele é um espião interno. Abriu uma vaga dentro da empresa, o concorrente pega uma pessoa, falou, vai lá, uma pessoa preparada, aceita o salário que for. Né? O salário que eles se aceita. Eu vou te pagar, eu vou te complementar aqui. E você vai lá e tenta pegar o máximo de informação possível, inclusive coletar algum documento, alguma coisa que você consegue lá. Por isso que, quando você tem uma coisa muito importante numa empresa, um relatório, vou dar um exemplo. Uma indústria de eletrodomésticos está com um problema técnico de qualidade que não consegue resolver. Aí foi feito um relatório de defeitos e tudo mais. Isso é tudo que o concorrente quer saber para poder difamar sua empresa no mercado. Um relatório desse, você deveria prepará-lo num computador desconectado da internet, imprimir numa impressora desconectada da internet, com aquele cabo, tá? Não dá nem para pôr o Bluetooth, tem que ser aquele cabinho lá, aquele cabo que você liga. Você faz o relatório, que é um relatório mostrando a fragilidade da tua empresa, e você entrega pessoalmente para quem tem que ver aquilo. Aí você tem certeza que não tem ninguém captando essa informação que você estaria transmitindo Wi-Fi, né? Pela internet. Então, o espião interno é um outro que você tem que tomar cuidado. Documentos importantes, por exemplo, vamos imaginar o presidente de uma empresa. Ele lida com tudo que é importante na empresa. O papel que ele tenha, ele mesmo deveria fragmentar, destruir, com uma fragmentadora do lado da mesa dele. É perigoso dar para a secretária, porque naquele momento a secretária pode não poder ir destruir alguma coisa, ou mandar para um office boy. Você não sabe se aquele office boy está a serviço do teu concorrente. Então, a destruição da informação, quando a informação ela é sensível, ela tem que ser feita pelo próprio gestor da informação. Tá? Essas são as boas práticas da segurança da informação. Quando der a hora, me fala aí, tá? Tá, então. O que é acompanhar. Documento confidencial? O que não é documento confidencial? Eu estava falando lá atrás. É subjetivo. Para você, esse documento pode ser confidencial, para o outro não. Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando que eu sou sócio de um clube aqui em Alphaville. O Citibank montou uma agência aqui há muitos anos atrás. O gerente foi lá no Alphaville Tênis Clube, pegou a relação dos sócios e mandou convite para abrir conta. Procurou, todo mundo falou, olha, vou dar cheque especial, taxinha baixa, cartão sem taxa, tal, não sei o que, tal. Não vai ter tarifa. Eu falei, tá bom, abre uma conta. Pegou, abriu uma conta do Citibank. No meu aniversário, eu recebo um cartão de aniversário. O Citibank te deseja parabéns, tal, não sei o que, tal. Aí eu vi aquele papel, ia jogar no lixo, eu falei, pera um pouquinho. Citibank é banco de aplicador financeiro, de cara que aplica, de que faz aplicação, de investidor. Eu não tenho perfil, eu não sou investidor. Né? Um vagabundo, se achar um cartão do Citibank meu de aniversário, vai falar, esse cara tem aplicação.
esse cara está cheio de dinheiro. Vou dar um jeito de sequestrar o filho dele. Porque o sequestrador, ele nunca sequestra o dono do dinheiro. O dono do dinheiro tem que estar livre para poder sacar o dinheiro. Ele sequestra o filho, ele sequestra o pai, ele sequestra alguém próximo do milionário, né, do investidor, porque esse cara tem que estar livre para poder ir buscar o dinheiro. Então, uma boa prática de destruição de informação é o seguinte: destrua todos os papéis que chegarem lá. Se for folhetinho da pizzaria, se for uma revistinha sei lá, de quem for, se for um papel qualquer, destrua tudo. Você não pode ficar perdendo tempo falando assim, olha, este papel aqui eu vou destruir. Este papel aqui, não, esse aqui acho que eu não vou destruir não, porque se não precisa, se eu posso jogar inteiro no lixo. Não se perde tempo com isso. Destrói tudo. Não sai um papel inteiro da empresa. Essa é uma outra prática importante de segurança de informação. Tá? Existem empresas de apara de papel que vão lá coletar o lixo das empresas. Eu coleto o teu lixo, eu destruo. Muitas empresas falam, não, tem uma empresa aqui que coleta e destrói. Só que a empresa de apara de papel, ela não tem a preocupação de destruir a informação, né? As fragmentadoras, elas servem para destruir a informação e não o papel. Então, se tiver o seu nome lá, o seu nome tem que estar picotado, para ninguém saiba qual que é o seu nome. Então, tem que destruir bem pequenininho, muito pequenininho, para que a informação destrua. Empresa de apara de papel, ela destrói em pedaços grandes para facilitar a prensagem. Para a empresa de apara, nem interessa ficar pequenininho, porque se a hora que ela for prensar, o fardo esfarela, porque está muito pequenininho. Então, e você não deve deixar esse documento sair da empresa para ser destruído lá fora. Podem roubar o caminhão. Nós tivemos um caso com a Lilly Laboratórios, que uma empresa pegava o papel dele para os papéis toda semana, um caminhão grande pegava os papéis para destruir, bula de papel, caixinha de remédio e tal, e roubaram o caminhão. Pânico, roubaram o caminhão. Não sabiam se tinham roubado o caminhão para pegar o caminhão ou se roubaram o caminhão para pegar os documentos. A partir daí, política da empresa, não sai um papel daqui inteiro. Todos destruídos. Tá? Que é uma prática também de segurança de informação. Tá? Deixa eu passar aqui para ver se tem mais. Hoje nós temos LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Orlando, e a negligência. Né? Orlando, antes de você falar antes de você começar a entrar na questão da LGPD aí, essa questão da destruição dos documentos, a questão da destruição, da fragmentação dos documentos, qual é pelas normas, a gente tem a ABNT, tem a norma DIN, tem a ISO, mas principalmente a norma DIN, né? A DIN que regula isso. DIN 66399. Exato, a norma DIN. Qual é o mínimo e qual é o máximo? Vamos lá. Para cada tipo de informação, documento no papel e o documento, os carregadores de informações. Certo. Norma DIN 66399, ela estabelece sete níveis de segurança para a informação. Tá? Eu vou falar só do papel, mas você pode transportar isso para HD de computador, para cartão de crédito, para CD-ROM, para microfilme, para pendrive, para tudo isso. Tá? Ela estabelece para o papel a letra P de papa. Né? Então, vai de P1 a P7.
Para mídia magnética, CD, ROM, DVD, ela estabelece a letra O. Então, vai de O1 a O7. Isso inclui LTO também? Hã? Isso inclui as fitas LTO também, né? As fitas LTO. Elas vão entrar junto com o cartão de crédito, que é letra T de tapete, de tango, de T1 até T7. Disco rígido de computador, que em inglês chama hard drive. Letra H, vai de H1 a H7, tá? Mas vamos falar só de papel para ficar mais fácil Ok. o entendimento, tá? A linguagem, né? Hã? Aqui eu tenho... Fica mais fácil a linguagem, né? Fica mais fácil para Para o entendimento, né? o entendimento. Então, o nível mais baixo de papel da 66399 é o P1, tá? P1. O P1, a folha é dividida em até 18 tiras. 18 tiras compridas. Então, você pega uma folha de A4 e destrói ela em 18 tiras. A largura da tira não pode ser maior que 12 milímetros. Tá? É o nível de segurança mais baixo. Porque dá para emendar, né? Nós vamos para o P2. O P2, o papel, ele pode ser fragmentado em até 35 pedaços. Lembra que P1, 18? P2 já tem que ser em 35. E é tiras de 6 milímetros no máximo. Máximo 6 milímetros. Se for 6,5, já não é P2. É P1. O limite é 6. Nível P3. Já não pode ser tiras. Tá? Tem que ser partículas. Tem que cortar o papel nesse sentido e nesse sentido. Na vertical e na horizontal, né? Confete. P3, tá. E o P3, ele divide uma folha A4 em 195 fragmentos, quase 200 fragmentos. Então, vê lá. P1, 18, P2, 35, P3, 195 fragmentos. Tá? A área do fragmento tem que ter, no máximo, 320 milímetros quadrados. P4, esse é o mais comum, tá? Mais comum no mundo, P4. Tem que dividir em 390 partículas, tá? P3 era 195, agora é 390. A área do papel, da partícula, só pode ter, no máximo, 160 milímetros quadrados. Ou seja, 4 de largura por 40 milímetros de comprimento. Tá? 4 milímetros de largura, 4 de comprimento. Divide o papel A4 em 195. P5. Divide o papel A4 em 2.000 fragmentos. Tá? P6 em 6.000 fragmentos. E o P7 em 12.000 fragmentos. Tá? P7 é quase que a partícula tem 1 milímetro de largura por 5 milímetros de largura. P6 e P7 só é usado, aliás, não é que só é usado, mas raramente é usado por qualquer outra empresa que não seja órgãos militares norte-americanos. Então, o P6 e o P7 foram desenvolvidos para atender a exigência das Forças Armadas norte-americanas. Porém, algumas empresas, principalmente da área química, que tem fórmulas, desenvolvimento de produtos, eles também usam o P6 e o P7, que dividem em 6.000 fragmentos. Porque é o seguinte, existem máquinas, empresas especializadas em emendar o documento, em recompor o documento. Né? Existem empresas com scanners grandes que você joga os fragmentos lá, o papel rasgado, fragmentado, picotado, o que for, e o scanner vai ler desse lado e ele lê desse lado, dos dois lados. E por associação de palavras e associação de corte, porque ele amplia a imagem e vê a associação do corte e a associação de palavras, recompõe logicamente, não fisicamente, tá? Mas recompõe virtualmente o documento. Ele consegue recompor o documento. Tá? Um exemplo muito, é um pouco antigo.
A Isso é empresa através, dos Estados Unidos, há vários anos isso atrás, é, isso é através de uso de, sem querer, isso é através de uso de software, Orlando. é um Lá scanner. lá da década de 90, se não me falha a memória, acho que foi na década de 90 que desenvolveram um software, não sei se foram os alemães ou os americanos, não lembro agora, para fazer a leitura de um documento que foi descoberto e usaram um software para fazer pegar Sim, esse documento, há essa muitos anos fragmentação atrás, desse tinha uma documento que estava fragmentado e fazer essa reconstituição. isso. Há Como muitos anos existe atrás, tinha hoje a leitura através de scanner, né, de um scanner. documentos que não podem ser abertos, né, livros que não podem ser abertos, documentos que não podem ser abertos, né, pastas, documentos que não podem ser abertos, não, né, e existe esse scanner que faz essa leitura, não é isso? Há muitos anos atrás, uma empresa americana chamada Enron era uma empresa gigante na área de energia, uma empresa que as ações dela só estavam subindo, 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 subindo. Americanos vendiam casa para comprar as ações da Enron, subia, 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 mas era tudo fraude contábil. E a auditoria, Arthur Anderson, se não me engano, estava envolvida nisso. Os relatórios os balanços eram todos fajutos e a auditoria dava parecer técnico aprovando os balanços. Bom, quando essa empresa quebrou, os promotores de justiça americanos contrataram uma empresa inglesa que chamava Church Street, que levou lá o equipamento, catou todos os fragmentos, porque quando a empresa foi quebrar, os caras saíram fragmentando tudo, fragmentando todas aquelas fraudes, as provas das fraudes. E essa empresa Church Street conseguiu recuperar esses documentos virtualmente para poder condenar o pessoal da Arthur Anderson e tudo mais a essa fraude, né? A recomposição. Existe uma outra empresa alemã, eu tenho o nome dela aqui, Fraunhofer, uma empresa Fraunhofer especializada também em software para isso. Você aí, Orlando. 10 minutinhos, viu, pra gente encerrar. Tá bom demais, a gente passa o horário. Mas tá em 10 minutos para você resolver. Mas tá muito bom, tá excelente. Bora, né? Veja aí, se vira nos 10, né? Não é nem dos 30, se vira nos 10. Vamos lá. Bom. Orlando, não, finaliza aí, Orlando. Eu vou pedir a tu para falar um pouco da questão. Dois pontos que eu achei interessante, eu pesquisando, foi a questão da engenharia reversa. Tu finaliza aí e o teu raciocínio, e para finalizar, a questão da engenharia reversa e a questão das certificações, que as empresas vêm trabalhando nesse sentido, porque tem tudo a ver com a questão da live anterior com o Wilton Tanami, em relação à ESG, e você está complementando, né? E para fechar, quem vai fechar é Aurélio, falando da GED, e provavelmente a gente também vai abordar essa questão, eu acho que ele também. E aí, vê essa questão, Orlando, fecha teu raciocínio e vê esses dois pontos, da engenharia reversa e dessa questão da certificação ambiental, né, que tem agora para as empresas. Bom, existe a ISO 17, acho que é a ISO 17000, que ela trata da segurança de informação. Que as empresas, os bancos, alguns fundos de investimento, eles só investem se a empresa estiver certificada pela ISO 17000, acho que é ISO 17000, se não me engano. Se ela estiver certificada com a segurança da informação. Porque fundos de investimentos, eles põem dinheiro no banco, se o banco não tiver uma segurança do sistema dele de informação e de descarte de informação, o fundo não aplica o dinheiro nesse banco. Então, muitas empresas também só têm suas ações
melhor cotadas em bolsa quando ela apresenta essa certificação da ISO, assim como que você tinha a ISO, acho que era 2001, né, que era a ISO de qualidade e tudo mais, e ela foi evoluindo até essa 17.000. Tá? Todo esse material fragmentado, tudo que se fragmenta, ele vira papel de novo. Tá? Ele vai virar, de alguma forma, papel de novo. Porque existem empresas que, por norma, só utilizam papel reciclado. Tá? Então, você pode usar... tem empresas que são... às vezes, o papel reciclado custa mais caro que o papel de celulose. Porque algumas empresas estabelecem suas normas que só pode usar papel reciclado. E como conseguir papel usado é difícil, o papel reciclado passa a ser, às vezes, mais caro que o papel comum de celulose. Eu só queria aproveitar mais uns minutinhos que eu tenho para falar sobre o produto fragmentadora. Tá? O produto. Quando o papel é um agente agressivo. Se você pegar uma folha de papel aí, pegar ele de lado e passar na sua mão, ele vai cortar a sua mão. Porque o papel nada mais é que uma madeira prensada. É uma madeira que foi moída e prensada, ele continua sendo madeira. Assim como um fiapo de madeira entra e fere a nossa mão, uma folha de papel, se você passar aqui, ela vai ferir nossa mão. Se você pegar e for rasgar uma folha de papel, e você ficar o dia inteiro rasgando, vai cortar a tua mão, vai machucar a tua mão. Por quê? Ela vai ferir a sua mão. O papel, ele é um agente agressivo. E ele também vai ferir a fragmentadora que você vai usar. Você está cortando essa fragmentadora, imagina o nível de segurança P4, que faz 390 cortes numa folha de A4. Imagina quando a máquina tentar cortar o papel vai reagir contra a máquina agredindo, só que a máquina é mais forte e o papel vai perder essa guerra. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai fragmentando o papel vai agredindo a máquina e você vai agredindo o papel, ele agrede a máquina. Se a máquina não tiver componentes internos metálicos, todos os componentes metálicos, essa máquina vai te dar muito problema, porque o papel vai agredir a máquina. Muitas máquinas no mercado, elas são de plástico por dentro. Ela tem componentes plásticos, tem engrenagem de plástico, tem pente raspador de plástico, tem mancal de plástico. E o papel, o clipes e o grampo, que muitas vezes pode ter clipes e grampo nesse papel, ele vai agredir a máquina. Por isso que é importante que, na hora de adquirir uma máquina dessa, ou alugar, ou quer que seja uma máquina que seja todinha metálica por dentro. Uma outra questão que tem muito no mercado, máquinas que trabalham 3, 4 minutos, esquentam e param por aquecimento. Aí você tem que esperar 20 minutos, meia hora, ela esfriar para você voltar a trabalhar. Aí você volta a trabalhar, deu 3, 4 minutos, para o sensor térmico dela para e ela tem que esfriar de novo. Por que isso? O fabricante da fragmentadora, ele projetou a fragmentadora e falou, bom, eu preciso de um motor aqui de 400 watts. Aí ele vê o preço e fala, não, mas motor de 400 watts é muito caro. A minha máquina vai ficar muito cara se eu puser um motor de 400 watts nela. Então eu vou pôr um de 200, que é mais barato. Esse motor vai trabalhar numa sobrecarga insana. Ele não vai aguentar, ele vai aquecer. E antes que ele derreta, antes que esse motor derreta e pegue fogo, um sensor térmico, conforme aumenta a temperatura, ele abre e interrompe a passagem de corrente. Aí a máquina para, ela desliga totalmente. Esfriar, conforme vai esfriando, a hora que esfriar, ela gruda de novo, ela liga de novo, ela abre, desligou. Esfriou, liga de novo, aí você pode trabalhar. Até que a temperatura avança de novo e abre e a máquina desliga. Você está limpando um arquivo morto. Você tem uma quantidade de material. Você vai sofrer que nem um condenado, porque a cada 3, 4 minutos ela desliga.
Então, o que a gente recomenda é que quando você for adquirir uma máquina, adquira uma que todos os componentes internos sejam metálicos. Pente metálico, engrenagem metálica, metal metálico, e que funcione 24 horas sem parada de funcionamento. Porque máquina não precisa descansar. Né? Máquina não tem que descansar. Se o motor trabalhar 3, 4 horas, ele trabalha 24. Tá? Então, isso é muito importante na hora de você comprar uma máquina. Ela vai ser mais cara. Mas a parte mais cara de uma fragmentadora é o tempo que você perde nela. Então, adquirir uma fragmentadora com bom rendimento, com durabilidade, que não para, que você não tem que parar e ficar esperando ela esfriar, a médio prazo é a mais econômica, mais barata que você tem. Olha, eu estou feliz de ter participado aí com vocês dessa oportunidade. 2 minutos. Agradeço muito. 2 minutos. Hã? Já tem 2. Está faltando 2. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tenho o material todo do que eu falei para vocês, eu tenho o material pronto. Se vocês ou alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, viu? Estou à disposição para ajudar no que eu puder. Tá? Eu continuo ainda com dúvidas e um pouquinho de receio de deixar meus documentos só na nuvem. Então, eu continuo imprimindo e guardando. São dois, viu, Arlando? Eu estou com problemas aí também de armazenamento nesse sentido. Também não confio na nuvem. Surpresa. Do jeito que vai, vai voltar a máquina de datilografia. Lembra dela? Da datilografia, você fazer o documento e guardar, se for um negócio muito sigiloso, para chegar a esse ponto, viu? Uma pessoa me contou, um cara que estudou isso, um médico, um amigo meu que estudou isso, ele disse que o Sol, de tempos em tempos, ele tem tempestades magnéticas, que não nos atinge tudo que tem silício. E que algumas tempestades magnéticas pequenas que soltaram paralisaram-se de dados de internet e energia em alguns lugares. E que há 100 anos atrás houve uma tempestade magnética muito forte que paralisou toda a rede de telégrafo. E que a cada 100 anos uma tempestade magnética de grandes proporções é prevista do Sol. E que se essa tempestade vier, vai paralisar tudo aquilo que está sobre a base do silício, que é o componente básico da informática. Né? E que só vão sobreviver se isso acontecer, apesar da tempestade magnética não nos atingir, só vai sobreviver quem mora no campo, quem mora na roça. Porque ele tem a galinha, ele tem a verdura, ele tem a fruta. Exato. Nós, tem a terra, né? que moramos na cidade, depende de caminhão transportando, supermercado vendendo. Nós vamos morrer de fome se isso não acontecer. E só vai salvar quem tem... A gente teve dois exemplos bem recentes agora, que foi essa questão da pane aí, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. E essa queda também da comunicação, não foi nem um dia, né? E você vê o nível de estresse que as pessoas chegaram, né? Não só as pessoas comuns, né, que utilizam, mas o mercado, né, as empresas e as pessoas. Então, veja, eu acho que nós estamos perigosamente... Imagine, dentro desse contexto que você falou aí, imagine... Estamos muito dependentes. Uma semana sem essa linha de comunicação. Você imagine. Uma semana. Uma semana. 5 Um dia ia ser um desastre. Dois dias é uma catástrofe, né? Imagine com dias. Nem uma semana, 7 dias. De segunda a domingo. Não é perigosamente... Né? Mas vamos fazer o quê? É o mundo. É verdade. Pronto, então... É uma preocupação, né? Sem dúvida. Preocupação, a gente tem que tentar, né?
É. Aprender a conviver, Orlando, é uma coisa. Então, sim. O negócio É uma coisa. morar na roça. E a conviver é uma coisa. E conviver para voltar a desaprender é outra, né? É verdade, é verdade, é verdade. Verdade. Eu quero mandar um abraço aí para Aurélio, que é o próximo convidado nosso aí que está assistindo aí. Vai falar sobre gestão eletrônica de documentos. Esteja convidado, viu, Orlando, para assistir aí. Ah, sim, sim. Aurélio, que é do arquivo, está nos acompanhando aí. Na próxima terça-feira, né, Márcio? Mesmo horário. Nossa terceira live para fechar esse ciclo, esse primeiro ciclo. Está sendo muito proveitoso, muita informação, muita coisa boa. Tão boa que o horário no instante, só não ficar olhando aqui, a gente se perde na hora e vai-se embora. Orlando, maravilha aí. Manda aí, Orlando, dá uma mensagem aí, manda aí suas considerações finais aí, Orlando. Tá, olha, eu agradeço muito, é muito importante a gente se sentir seguro, né? Em todos os aspectos a gente ter segurança dos nossos negócios, segurança da nossa família, né? Sobre os dados que podem ser roubados, né? Ou subtraídos de nós, né? E também lembrar que tudo aí, o planeta nosso é um só, né? E é preciso cuidar dele de alguma forma, né? É preciso cuidar dele trabalhando nisso também na medida que a gente pode. Muito obrigado, sucesso e precisando de alguma coisa, estou à disposição. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Orlando. A Corin Adelaide Jaquevisca. Agradeço a você pela belíssima live. E agradecer também quem participou, a Aurélio, né, que será o próximo. Muito gratificante para a gente ter você hoje aqui nessa noite, que abrilhantou bastante. E a gente cresceu muito, eu acredito que todo mundo que viu essas informações foi muito pertinente para todos. E até a próxima, né? Quem sabe tiver algum evento que agora estou começando a ser presenciais, né? Quem sabe a gente consiga trazer, né, Marlos? Trazer ele para cá com um evento. E seria muito gratificante, muito proveitoso para todo mundo. Tá ótimo. Essa é a ideia, essa é a intenção. Tá bem. Orlando é amigo. Tornou amigo, né, Orlando? Exatamente, exatamente. Tornou amigo já. Orlando, muito obrigado, viu, Orlando? Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Com Deus. Fica com Deus e boa noite, Orlando. Para você e para sua família. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Já foi. Sair da sala, né?